Segunda carta de Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao verso 11. Todos acharam? Diz assim, verso 3 do capítulo 1 da segunda carta de Pedro. Nós vamos ler até o verso 11. O seu divino poder nos deu tudo o que diz a respeito da vida e a piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Desse modo, ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos tornei participantes da natureza divina, havendo fugido da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Verso 5. Por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a bondade, à bondade o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, à perseverança a piedade, à piedade a fraternidade, e à fraternidade o amor. Pois, se em vós houver estas coisas em abundância, não vos deixarão ansiosos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele, porém, em quem não há estas coisas, é cego, vendo somente o que está perto, havendo esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, pois, fazendo isso, nunca jamais tropeçareis, e vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Tudo bem? Bom dia, né? Estamos em uma manhã abençoada, na casa de Deus. As férias estão acabando, o ano já começou, e nós estamos aqui preocupados, firmes, constantes, para obtermos uma vida melhor, uma vida de intimidade, uma vida de graça, porque quando nós estamos com Deus, sempre fica tudo mais fácil. E esta é a função da igreja: reunir o povo, fortalecer o povo e enviar o povo. E o nome de Deus vai crescendo. É para isso que você está aqui nessa manhã, para ser fortalecido. O louvor já desceu, você já recebeu, já entregou a Deus, já recebeu as palavras, e agora nós vamos meditar um pouco neste texto que nós lemos, que é um texto muito bom, um texto que Deus me deu na última sexta-feira, ali na Riviera, onde nós estávamos passando um final de semana de lazer. Tirei um minuto, falei, bom, semana que vem eu tenho um compromisso e eu vou correr lá. E no sábado pela manhã eu corri e falei, Senhor, eu preciso de uma palavra. E a gente sempre prega, ouve só uma coisa, o pregador sempre prega aquilo que ele está vivendo. Ele não vai pregar o que ele não vive, ele prega o que ele está vivendo. Então ele fala, pede a Deus, e Deus fala, e você vai pregando. E no último ano eu vivi um ano muito difícil, um ano muito atribulado, e na sexta-feira, eu sei que você deve fazer isso também, porque eu fiz isso na sexta, eu liguei para o meu pastor, eu estava com saudade dele, falei, como é que o senhor está aí, passando férias? Eu estou bem. E ele logo me perguntou, como é que começou o ano? Eu falei, comecei bem. Está melhor que o ano passado? Eu falei, está bem melhor, eu acho que vai ser melhor. Ele falou, vai ser. Eu falei, pastor, o sentimento que eu tenho é que se eu não estivesse muito firme lá na Insegec, que é a nossa igreja, a gente não prega a placa de igreja, mas a gente tem que falar daqui, porque a gente está aqui. Se eu não tivesse firme esse último ano lá, se eu não tivesse sido recebido por aquela igreja e estar sendo abastecido todos os domingos pela sua palavra, pela sua graça,
se eu não estivesse ali, eu acho que eu não tinha conseguido. Ele falou, é isso mesmo, para isso que serve a igreja, para ajudar e fortalecer os irmãos. E eu peguei tudo isso e fui para Pedro e falei, Senhor, eu me pareço um pouco com Pedro, porque eu sempre fico me contestando, né? Porque eu sou um pouco assim sanguíneo, as coisas vai, eu sou muito atirado, e eu chego, eu vou, às vezes sofre, às vezes não sofre. E eu peguei esse texto de Pedro e falei, vou aprender um pouco com Pedro. E eu coloquei o título dessa mensagem como Firmes e Seguros. Porque quem lê esse texto aqui, ele percebe uma pessoa muito firme e muito segura. Porque ele chega dizendo, olha, você empregando a sua diligência, no verso 5, acrescentai a vossa fé, a bondade conhecimento, conhecimento domínio próprio. Epa, domínio próprio. Pedro estava aqui confiante e firme. Ele estava assim, acrescenta a perseverança, a piedade, a fraternidade. Ele estava dando uma aula de uma pessoa emocionalmente controlada, muito firme. Só que esse Pedro já era o Pedro maduro, que já estava lá escrevendo lá aquela carta universal, mas antes, quem era esse Pedro? Eu voltei um pouco antes, falei, preciso aprender com esse Pedro, porque eu quero ser firme desse jeito. Porque o final do texto dele, ele fala, ó, se você for amplamente concedido isso tudo, você vai entrar no reino de Deus. E o que a gente está buscando? Entrar no reino de Deus. Eu quero entrar no reino de Deus. Aí foi olhar, Pedro, ele teve suas nuances, seus momentos ruins de emocional. Porque Pedro, ele estava ali junto com aquele dia a dia de Jesus e mostrava as suas fraquezas. Eu anotei aqui dizendo assim, as emoções em excesso, colocado à flor da pele, fica sem controle. E é necessário avançar no dia a dia o controle dessas emoções. Sem controle, essas emoções nos levam a cometer erros que causam um efeito devastador em nossas vidas. Pedro sofria com isso. Porém, não significa que nós iremos morrer ou que findou a nossa história caso a gente cometa algum erro no meio do caminho. Às vezes você comete algum erro de emoção, comete alguma situação que aquilo agrava o seu dia a dia, agora morreu, agora acabou, eu não vou mais lá, não apareço mais, a igreja para mim não funciona, esse negócio de evangelho é muito difícil, muito ruim. Não acabou. Por quê? Porque Deus sempre nos dá uma chance. Antes que Jesus volte, nós temos sempre chances de corrigir esses erros. E hoje, ao exemplo da vida de Pedro, eu quero fortalecer o meu coração e o seu coração e chegar a esse exemplo final que ele nos mostra que nós temos que estar firmes e seguros diante do Evangelho de Deus. Nós vamos ler bastante a Bíblia hoje. Primeiro, a sua caminhada. Abre lá comigo em Mateus 4:18. Mateus 4:18. Diz assim: andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, que era chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Chamada vocação. Jesus saiu para procurar discípulos para caminhar com ele. Não é coincidência que Jesus primeiro enxergou a Pedro. Porque Pedro deve ter chamado a atenção de Jesus pela sua maneira de se portar. Ele era pescador. Eu acho que Pedro devia ser uma pessoa que falava alto, que se expressava demais, porque ele era desse jeito. E Jesus fazia muito sentido olhar e enxergar Pedro. É óbvio que tinha aquela questão espiritual, sempre tem, mas a questão pessoal também está caminhando junto, porque
como seres tricotômicos que somos, de corpo, alma e espírito, não anda o corpo longe da alma e o espírito a distante dos dois. Nós somos todos juntos. Nós temos que espiritualizar, sim, mas temos que entender também que o lado material existe. E Pedro ali chamou a atenção de Jesus, junto com os outros discípulos que estavam ali, na sua vocação. Jesus já falou, Pedro. O texto diz primeiro, Pedro. Eu posso entender que Pedro chamou uma atenção de Jesus. E não diferente disso, essa é a vocação. Na eleição, vamos lá em Mateus 10, um pouquinho à frente. Verso 1, está o Pedro de novo recebendo, né, a primeira vez, a autoridade. Diz o texto, chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para os curarem, todo tipo de doenças e enfermidade. Ora, são estes os seus nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro. Tal danado Pedro de novo. Fala alto, levanta a mão, dá ordem, chama atenção. Então, é uma situação de vida que foi expondo Pedro. E hoje não é diferente. Quando você vai vivendo tudo aquilo que você precisa viver na sua vida do Evangelho, ou na sua vida cotidiana, na sua vida secular, na sua vida de trabalho, na sua vida, quando você começa a despontar, quando você começa a aparecer um pouco mais, as coisas começam a se dirigir a você. Tanto as coisas boas, quanto as coisas ruins. E você precisa estar preparado, e espiritualmente falando, a receber isso, e filtrar, e entender, absorver e extrair o melhor dessa situação. Pedro sofreu muito, mas no final ele extraiu aquilo que tinha de melhor. Porque eu estou aqui hoje para chamar a sua atenção e te lembrar que nem tudo que vem para você é para te derrubar. E na semana passada, conversando com o irmão, ele me deu uma aula muito interessante. E ele nem sabe que ele fez isso. Eu preciso do meu telefone que está acabando a bateria do meu iPad para me copiar aqui o meu resumo. Jesus. Ele falava assim para mim, tem coisas que vêm na vida da gente para lapidar a gente, mas eu levei 3 anos para aprender isso. E durante esses 3 anos eu tenho certeza que Deus veio fortalecendo a vida espiritual dele. E ele falava, não, e ele usava a mão e falava assim, tem hora que as coisas faziam assim. Tem hora que as coisas faziam assado. E eu achava que era para ruim, eu achava que era para me atrapalhar, eu achava que era para acabar com a minha vida. Naquele momento que eu estava lá na tribulação, era isso que eu achava. Quem sabe Pedro também, como um discípulo que chamava atenção, às vezes ele falava assim, mas toda hora Jesus está falando a primeira comigo, a responsabilidade está tudo em cima de mim, só eu, quem sabe, eu não sei. Mas Pedro foi sendo lapidado. E os 3 discípulos mais chegados de Jesus eram Pedro, Tiago e João. Vamos caminhando. Primeiro aprendizado. Nem tudo que se apresenta na sua vida é para a sua derrota. Nem tudo que se apresenta na sua vida é para te desanimar. Nem tudo que se apresenta na sua vida é para te tirar do foco. Às vezes isso que está acontecendo com você é para lapidar você a chegar numa perfeição de alma e espírito que Pedro chegou no final da sua vida. Amém? Emoções à flor da pele. Mateus 16, do 13 ao 23. E chegando à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens ser filho do homem? Respondeu-lhe uns, dizem João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, e um dos profetas. Perguntou-lhes ele, e vós, que dizeis que eu sou? Simão Pedro, está de novo o menino lá,
sempre o primeiro falando, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Pedro de Jonas, filho de Jonas, pois não foi carne nem sangue quem revelou, mas meu Pai que estás no céu. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. 19. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que ligares na terra, desligares na terra, será desligado no céu. Então ordenou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, sofrer muito na mão dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e do mestre da lei, ser morto, ressuscitar no terceiro dia. Um resuminho aí. Pedro chamou à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, isso nunca te acontecerá. Ele, porém, Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço, não compreendeste as coisas que são de Deus, e sim as que são do homem. Eu chamei do céu ao inferno esse tópico. Ele foi do céu ao inferno. Na nossa vida, às vezes, não é diferente. Na nossa vida não é diferente. Por quê? Porque nós também, às vezes, estamos aqui no domingo, maravilhado, no ensaio, estamos no coral, estamos na célula, estamos abençoados, no grupo de empresários, estamos aqui no nosso trabalho diário da igreja, a coisa vai fluindo, casais, e está maravilhoso. Daqui a pouco chega algo que vem de encontro a nós e quer nos derrotar e nos jogar lá para baixo. E a gente, meu Deus, por que comigo? Por que sempre comigo? Porque você está chamando a atenção. Porque você está sendo separado e lapidado. Porque você está sendo preparado para não cair frente às dificuldades da vida. Você imagina que se acontecesse isso na vida de Pedro, acontecesse igual na sua vida? Você imaginou que se acontecesse isso e você tivesse que enfrentar com essa dificuldade, talvez você não suportaria. Mas Pedro, nesse momento aqui, foi repreendido. E isso aqui serviu para quê? Serviu para que ele crescesse espiritualmente. Deus quer que você cresça espiritualmente. E Deus quer que você saia do leite materno e passe a comer a carne com mais substância. Traduzindo que você pare de mimimi, de ser aquele crente que tudo começa a pegar sobre você e daqui a pouco você já está querendo desanimar e comece a dizer: Senhor, eu recebo da tua vida para a minha vida essa lapidação e eu quero crescer como pessoa, como profissional e como servo de Jesus Cristo. Eu fico pensando que se Pedro tivesse nesse momento aqui desanimado, você imagina que ele não teria vencido como ele venceu lá na segunda carta, quando ele escreveu. Ele chegou falando como um homem experiente, que estava transmitindo aquele que queria chegar ao reino de Deus. Segundo, do céu ao inferno, né? Segundo, íntimos de Jesus. 26, do 36 ao 46. Vamos lá? Mateus 26, do 36 ao 46. Se ele não tivesse passado pelaquela primeira dificuldade, ele não tinha chegado nessa aqui. Olha que gostoso essa daqui. 26, 36 ao 46. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani. E um dos seus discípulos, que estava sentado aqui,
que assentai-vos, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que era Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Primeiro aprendizado: se você está fortalecido diante de Deus, você sempre vai estar mais perto de Deus. Mesmo que o momento aqui era um momento ruim para eles, mas que deveria de ser passado, ele estaria mais perto de Deus, no caso de Jesus. Deus sempre quer nos deixar mais perto dele. Por quê? Porque conforme ele vai nos lapidando, nós vamos nos aproximando. Não é assim que funciona? Quanto mais você sofre, quanto mais você aprende, quanto mais você chega na igreja e consegue interpretar o dia a dia daquilo que Deus tem para você, mais você quer estar perto dele. E nesse caso não foi diferente. Ele não chamou os 12 discípulos para com ele orar lá no Getsemane. Ele chamou Pedro, Tiago e João. E os evangelhos sinóticos, nos evangelhos aqui, Mateus aqui nem cita o nome dos outros 2. Ele fala os filhos de Zebedeu. Mas Pedro ele está dizendo, Pedro, Tiago e João, Pedro e os filhos de Zebedeu. Jesus subiu e os colocou em um lugar diferenciado. Quando você olha o contexto, vamos lá, você vê que a situação estava difícil. Mas ele estava ali, ao lado de Jesus. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o rosto, orando, dizendo, verso 39, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Quando voltou, achou seus discípulos dormindo e perguntou a Pedro, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus enxergava o espírito de Pedro. Ele enxergava, e ele enxerga a nós por dentro. O salmista Davi, em um dos seus salmos, ele fala, Senhor, esquadrinha o meu coração. Essa palavra esquadrinhar, eu acho que eu já disse isso aqui, mas eu vou repetir, porque ela cabe no momento. Ela é, no original, no hebraico, como se virar do avesso. Aí você imagine o salmista dizendo, Senhor, me vira do avesso para o Senhor enxergar eu por dentro. É o que Jesus fazia no coração de Pedro aqui. Jesus enxergava Pedro por dentro. Falou, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Você não está conseguindo ficar acordado. Vamos mais um pouquinho. 42. Indo a segunda vez, orou dizendo, meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu beba, faça a tua vontade. Quando ele voltou, achou outra vez dormindo, porque os olhos estavam pesados. Deixou-os novamente e foi orar. Pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou para os seus discípulos e disse, ainda dormis e estáis cansados. Olhai, é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, portanto, vede, o traidor se aproxima. A emoção daquele momento. Sabe quando você está prestes eu sou assim, quando você está prestes a subir aqui para trazer a palavra, eu fico, abre boca, começa a ficar assim, sabe, abre a boca, você fica nervoso, a mão fica gelada, dá um suador, porque você está preocupado. Eu me preocupo em trazer uma palavra, em ser canal para você ser abençoado. Então isso trata de emoção. Você quer lembrar de tudo, acaba a bateria do iPad, você ainda bem, tem um negócio aqui, mas esse aqui não está programado, ele apaga a tela toda hora, e a gente fica assim, como é que faz? E é emoção. Deus está falando? Amém. Deus está aqui? Amém. Mas você está emocionalmente afetado. E aqui com Pedro era igualzinho, ele queria orar, ele queria estar com Jesus, ele viu que ele estava diferente, ele viu que ele foi separado. Com você assim, você está ali, você é líder, você está do lado do seu líder, você está sendo sempre acionado na igreja para fazer alguma coisa, você está sempre dando bons conselhos, você está sempre trazendo alguém, você está sempre conseguindo realizar, mas naquele momento que a coisa aperta, a emoção afere e você fala, mas eu não sou bom, eu estou com muito defeito, as coisas não vão. E Pedro estava dessa mesma forma.
E o que Jesus quer falar conosco nesta manhã? Não importa se você nesse momento da emoção, você se sente abalado, se sente com dificuldade, você se sente enfraquecido, você não se sente preparado. O que importa é que você precisa estar sempre na posição de estar perto de Deus. Amém? Aconteça o que acontecer, esteja perto de Deus. Mas eu estou fraco, eu estou com defeito, eu estou com dificuldade, eu tenho um monte de problema. As coisas comigo estão assim, está assado, e a sua cabeça vai passando um monte de coisa aí agora. Mas não importa, esteja perto de Deus. Um outro exemplo aqui, à frente. Nós vemos que Pedro foi sanguíneo. 26, do 47 ao 52. 26, do 47 ao 52. Estou explanando o emocional de Pedro aqui, para você ver como que ele se parece com a gente, né? Pelo menos comigo, é muito parecido. Vamos lá? 26, do 47 ao 52. Enquanto ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varas, enviada pelos principais dos sacerdotes e pelos líderes religiosos do povo. O seu traidor dela era um sinal dizendo: o que eu beijar, prendei-o. E logo aproximando-se dele, disse: eu te saúdo, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Então, aproximando-se deles, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estava com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma orelha. Esse foi Pedro. Sacou da espada e mandou-lhe na orelha de Malco, um dos soldados que prendeu Jesus. Isso aqui é conversa minha, tá? Isso aqui é um pensamento meu. Pode ser um pensamento de pregador, mas eu vou dizer. Mateus, quando escreveu isso aqui, ele quis até esconder o nome de Pedro. Falou: só dá Pedro nesse negócio, eu vou dar uma escondidinha. Nos outros evangelhos você vai ver, Lucas ou Marcos ali, cita o nome, Pedro. Mas aqui Mateus escrevendo, ele, Pedro de novo, falando: não, um dos que estava com Jesus, vou dar uma preservada nele. Às vezes é assim também. Às vezes acontece isso. Alguém te dá uma preservada, né? Porque você está em evidência, a pessoa vai lá e dá uma preservadinha. Vou dar uma preservadinha. Aqui Mateus falou: minha avó, um dos que estava com Jesus. Por quê? Porque esse aqui foi um negócio com uma falta de interpretação tremenda de Pedro. Às vezes é assim com a gente também. Mas, meu Deus, como que eu fui? No linguajar popular, a gente fala assim: engoliu até a chumbada. Quem conhece esse linguajar aí? A pessoa joga uma isca. A vida é assim, irmãos. A gente dá risada, a gente brinca, que é o meu jeito de transmitir a palavra. Mas eu estou falando aqui algo de Deus para você. A vida é assim. O inimigo vem e pá, a isca. Você está lindo, acordou, o sol bonito, abriu a janela, faz aquela foto, posta no Instagram, dia lindo, delícia, tal. Você desce, vai, sai, blá, blá. Oi, bom dia, bom dia, bom dia. Passou 2, 3 horas, acontece uma coisa diferente. Você esqueceu do céu, do Instagram, do dia lindo. Aquele negócio fica 24 horas lá, viu, irmão? Fica 24 horas postado lá. Você esqueceu, mas está lá postado que você estava no dia delícia. Mas aí o inimigo vem, joga aquela isca, você vai, engole até a chumbada. Blá, não sai nunca mais. Por quê? E depois aquilo era evidente, mas você fala: faltou o quê? Ai, faltou um discernimento. Faltou um pouco de controle. Lembra lá Pedro, lá escrevendo a carta, lá no começo do texto? Domínio próprio. Faltou um pouquinho de domínio próprio. Ai, se eu tivesse engolido a minha língua. Ai, se eu tivesse ficado quieto. Ai, se eu não tivesse feito isso. Ai, se eu não tivesse feito aquilo. Sabe, você já fez isso, eu tenho certeza. Eu fiz muitas vezes isso. Mas acontece que você não consegue se segurar, porque você fica muito sanguíneo. E Pedro, naquele momento, ele esqueceu que há um tempo atrás Jesus ensinou: olha, eu vou morrer e eu vou no terceiro dia ressuscitar, porque é plano de Deus, porque é isso. Ele esqueceu que ele foi separado dos 12, levou para orar. Jesus, 3 vezes, Jesus foi lá, orou.
Irmãos, aquilo devia ser um peso tremendo. Imagina lá naquele monte o peso, aquela coisa pesada, sabe? Aquele momento ruim. E ele se esqueceu, e Pedro lá, ele voltava. Pedro, ó, tem que orar, tem que buscar, porque vai acontecer, vai acontecer. E eles estavam ali, passou um pouquinho, o soldado chegou, Pedro foi lá e pá! E vou te dizer, ele deu para matar. Lógico. Você acha que deu para acertar na orelha? Eu vou arrancar a orelha do soldado. O soldado é que era esperto, romano, treinado na espada. Ele deu aquela esticada na cabeça e arrancou só a orelha. Eu tenho certeza disso. Vai estudar a história dos romanos, dos soldados. Eles eram terríveis. Eles eram treinados. Ele desvalou e pegou só na orelha. Jesus foi lá, eu vou consertar esse negócio de novo. Pedro, não é assim, pá. Jesus faz assim com a gente também. Jesus faz assim com a gente também. A gente vai lá e faz uma coisa daquelas. Aí ele fala, meu filho, não é assim. E vem com conserta. Aí você se sente abraçado. Jesus, obrigado porque o Senhor está do meu lado. Esteja perto dele. Esteja junto com ele, porque você não vai ficar desamparado. Aí vamos para o ápice. Para o ápice. Mateus 26, do 69 ao 75. Eu chamei isso de lugar errado na hora errada. A gente de vez em quando tem esse negócio, lugar errado na hora errada. 26, do 69 ao 75. Pedro estava sentado fora, no pátio. E aproximou-se dele uma criada e lhe disse, tu também estavas com Jesus, o Galileu. Pedro, porém, negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo para o pórtico, outra criada o viu e lhe disse, os que ali estavam, este também estava com Jesus de Nazaré. Ele negou outra vez com um juramento, não conheço esse homem. Depois, aproximando-se dos que estavam ali, disseram a Pedro, verdadeiramente, também tu és um deles, pois o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe dissera, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Esse foi o ápice. E eu, buscando na revelação de Deus, a gente sempre leva isso para o lado muito negativo, né? É para o lado muito negativo, porque foi muito ruim. Você imagina ter coragem. Mas o erro de Pedro ali, e eu identifiquei nesse texto, muito mais do que negar a Jesus, apesar de já ter tido um prenúncio de que isso aconteceria, foi ele ter se emocionado com o momento e caminhado ali junto com aqueles que estavam prendendo. Onde estavam os outros discípulos? Eles tinham se afastado. Nós não vemos relato daqueles discípulos acompanhando aquele momento. Eles deveriam estar orando, pedindo a graça, até talvez com medo, e se esconderam, porque aquilo iria acontecer. E na nossa vida não é diferente. Às vezes, nós entramos e nos envolvemos com situações da vida que não cabe a nós nos envolvermos. Às vezes nós entramos e procuramos problemas para a nossa vida que vai fazer um efeito muito devastador. Não era, às vezes, momento de nós mexermos com aquilo, de fazermos aquilo. Eu posso interpretar, dizendo, Pedro, por que você foi fazer aquilo? Para quê? Porque depois que ele estava lá dentro, não adianta, é igual sotaque. Pega um gaúcho, essa semana a gente recebeu um gaúcho na empresa, na sexta-feira eu estava quase falando, falando igual o gaúcho, porque o sotaque vai pegando. Mas bate, que isso?
ficamos a semana inteira com ele, assim, meio cantado, entendeu? E eu estava quase falando igual ele. E Pedro andava com Jesus, caminhava com Jesus, falava igual Jesus, e estava lá no meio, lá espiando, olhando, estava no lugar errado, na hora errada. E o povo falando, você fala igual a ele, você está igualzinho a ele se expressava igual, é sempre assim. Vamos aprender com esse momento de Pedro, que foi muito ruim, mas que foi necessário. Enfim, a palavra de Deus, ela é corta, ela é de 2 gumes, ela vai e volta, mas vamos aprender que vamos evitar expor a nossa vida em situações que nós não precisamos expor. Vamos olhar para Deus e pedir a direção de Deus, falar, Senhor, eu preciso ir até aqui, eu preciso caminhar até aqui, eu preciso entrar aqui, eu preciso sair aqui. A Bíblia diz que nós precisamos aprender a entrar, precisamos aprender a sair. Essa é a palavra bíblica. Senhor, eu preciso me envolver com isso ou com aquilo. Nós estamos começando o ano ainda, né? O ano está só, o primeiro mês está só, acabou a primeira metade. E Deus está falando conosco, vamos vigiar, porque depois que acontece a situação, as coisas levam um tempo para se consertar. Levam muito tempo. E às vezes o estrago que acontece durante aquela dificuldade, igual Pedro, você vai ver o estrago que aconteceu na vida dele, porque ele vai aparecer depois só lá no final. Ele sumiu, ele desapareceu do contexto, ele não estava nem mais ali. Ele ficou só agora permeando, porque ele se envergonhou, ele falou, meu Deus do céu, eu traí Jesus, eu neguei Jesus. Imagine a emoção de Pedro, imagine a situação de Pedro. É igual quando nós cometemos um pecado, todos nós estamos sujeitos a cometer um pecado, quando nós estamos um erro, você fala, meu Deus, e agora, que vergonha, o que vai acontecer da minha vida? Eu estou perdido, eu estou morto, eu nunca mais vou naquela igreja, eu nunca mais quero ver aqueles irmãos, eu nunca mais quero ver, mas Deus nesta manhã está dizendo para mim, para você, olha, sempre tem uma chance, porque às vezes você entrou nesse caminho, porque você não pediu direção, mas de hoje em diante eu vou direcionar a tua vida, e você vai ser abençoado, porque você não vai precisar mais se esconder pelo erro que você cometeu. Deus abençoe. Glória a Deus. Pedro estava no lugar errado na hora errada. Na hora errada, no lugar errado. Mas, para nós fecharmos e concluirmos essa palavra, nós vamos aprender que depois ele veio de uma maneira diferente. Ele se expressou diferente, porque eu acho que ele aprendeu. Ele falou, é assim que eu quero viver, é assim que eu quero ser, é assim que eu quero me portar. Jesus, depois disso, foi crucificado. Depois que ele foi crucificado, ele foi sepultado. Depois que ele foi sepultado, ele ressuscitou. E depois que ele ressuscitou, ele se apresentou aos seus discípulos. E quando ele apresentou os seus discípulos, João 21, 3, vamos ler. Vamos ver a ação. Agora é lá em João. Nós estamos no mesmo linear da história, mas com a visão de João. João 21, 3. Disse-lhe Simão, vou pescar. E disseram-lhe eles, nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas aquela noite nada apanharam. Ele estava afligido, ele estava doente ainda. Às vezes a gente fica doente, porque você imagina Jesus, a gente tem que entrar nessa história para entender. Jesus ressuscita, chega e se apresenta aos discípulos. Pouco antes tem Tomé que fala, não é ele, chama o Tomé, Tomé veio, põe a mão na minha ferida, põe a mão na ferida, é Jesus, é Jesus. Se fosse eu, pensando agora, o que eu faria? E eu acho que você é o mesmo. Eu segurava ali naquela bata de Jesus e falava, é aqui que eu quero ficar. Se eu não conseguisse segurar, porque ali ele já estava como Cristo glorificado, eu ia andar na sombra dele. Onde que ele for, não quero nem piscar. Era isso. No contexto real, frio, nu e cru, era isso. Jesus estava glorificado, se apresentou para os seus discípulos. Mas Pedro estava doente.
e falou, eu vou pescar. Vou pegar uns peixes. Ele estava com problema. E ainda passou a mão em mais 2 lá e falou, vem comigo. E ele convenceu os caras falaram, nós vamos também. Eles se distanciaram da graça de Jesus. Eles saíram de perto da graça de Jesus. E o que acontece com a nossa vida quando a gente sai de perto da graça? Favor não imerecido. Porque Jesus poderia ter feito diferente, mas fez do jeito que fez e está registrado assim, inspirado pelo Espírito. Apresentou-se aos seus discípulos. Mas Pedro falou, vou pescar, mais 2 vou pescar, sempre aquela panelinha, vamos sair nós aqui. E errou. Porque ficaram a noite inteira. Olha só, irmão, como é, isso é muito sério. Quando você sai, se distancia da graça de Deus, você fica a noite inteira pescando e não pega nada. Não foi isso? Se distanciar da graça de Deus é fazer e não colher. E não acontecer. Pastora, obrigado. Fazer e não acontecer. Tem um salmo que diz que o Senhor abençoa a nossa vida quando nós dormimos. Se nós estivermos debaixo da graça. Me lembro bem que num determinado ponto da lapidação que Deus fez na minha vida, eu peguei um dos nossos consultores, pus ele no carro e falei, dentro de mim eu falei, esse cara não está sabendo fazer, eu vou fazer. Vamos comigo, vamos viajar, pega uma lista aí e vamos embora. Nós visitamos uma meia dúzia de clientes. Todos os clientes olhavam para nós e falavam assim, que coisa linda, que maravilha, tecnologia, eu preciso disso aqui na minha escola, eu preciso. Tá. E nós, os 2, eu e ele, ficava todo animadinho, opa, venda. Aí, eu te ligo. Não, mas agora, para fechar, 10% de desconto. Não, eu te ligo, fica tranquilo, eu te ligo. Passamos uma rodada. E nada. Não acontecia. Por quê? Porque Deus estava me lapidando. Estava fora da graça? Eu não estava fora da graça. Mas eu precisava entender que eu precisava mergulhar na graça. De repente toco meu telefone, eu atendo, era minha esposa, eu não sabia se eu ouvia o barulho da sirene, da ambulância, eu não sabia o que eu escutava, um povo gritando, o que está acontecendo, bate o carro, deu perca total no carro. Falei, monta no carro e vamos voltar para Ribeirão agora, porque a Regiane se acidentou e as coisas começaram a sair do controle. Sabe? E eu falo, Deus, eu quero a tua graça. Porque quando nós estamos debaixo da graça de Deus, as coisas acontecem quando nós estamos dormindo. Eu creio dessa forma. Eu quero profetizar na sua vida como homem de Deus hoje aqui. Se você estiver debaixo da graça de Deus, quando você estiver dormindo, as coisas vão estar acontecendo. Receba essa palavra profética da tua vida. Porque Deus é Deus que realiza na nossa vida. Aí começa a acontecer, toca um telefone, a coisa é boa, toca outra, chega a oportunidade, abre outra. Mas como essa pessoa me achou? Achou porque você está debaixo da graça de Deus. Deus é fiel, verdadeiro, tremendo, para realizar os milagres na nossa vida. E eu quero te convidar a colocar-se em pé, para nós finalizarmos. Entendendo, o Ministério de Louvor pode subir aqui, por favor. Entendendo que Pedro, ele entendeu esse negócio. Que aí Jesus chegou perto dele. Olha só, irmãos, isso é profético demais. Isso é muito profético. Pedro entendeu e disse assim... Logo pela manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os seus discípulos não conheceram que era Jesus. Então Jesus lhe disse, filhos, tendes alguma coisa para comer?
Eles responderam não, ou seja, deu tudo errado. Jesus já sabia, você saiu de perto de mim, vocês são tudo bobo, eu estou aqui, vocês vão pescar? Porque Pedro estava machucado, mas Jesus falou, vou te curar, Pedro. Aí Jesus falou, lança a rede em tal lugar, tal, e vai daí. Eles fizeram igualzinho. O que aconteceu? A coisa veio cheia. Corre aqui que está cheio. Obedeceram a palavra de Jesus. Em seguida, Jesus falou assim, Pedro, você aprendeu? Eu aprendi. Eu aprendi, Jesus. Você fez um monte de coisa errada. A sua vida são emoções à flor da pele. Mas eu te amo. Isso tudo foi coisas que eu fiz para você ser assim, um esteio da minha igreja. Porque agora eu vou ascender aos céus e eu vou embora. E eu vou deixar com vocês aqui o Consolador, o Espírito Santo. Mas Pedro, você está pronto agora, você está preparado. Porque Jesus fez um interrogatório com ele. Depois de terem comido aqueles peixes que eles receberam abençoados, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, filho de João, ama-me mais do que estes? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse, apacenta minhas ovelhas e os cordeirinhos. Aí Jesus olhou para ele de novo, falou, Simão, filho de João, ama-me? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus olhou para ele e falou, Simão, filho de João, ama-me? Aí Simão entristeceu-se, porque Jesus perguntou pela terceira vez, ama-me? Aí o Senhor respondeu, aí ele respondeu para o Senhor, olha só como que o cara estava diferente. Falou, Jesus, o Senhor sabe tudo. Tu sabes tudo. Tu sabe que eu te amo. Aí Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que significa essa palavra? Senhor, tu sabes tudo. Ele entregou tudo. Ele acreditou. E ele falou, não adianta eu fazer mais nada com a minha vontade. Se fosse aquele Pedro lá de trás, talvez ele estava, Senhor, eu sei que eu pequei, eu sei que eu errei, mas pelo amor de Deus me perdoa, esquece, o Senhor é rancoroso, Jesus, o Senhor não esquece das coisas, o Senhor está me acusando, o Senhor perguntou 3 vezes, cada pergunta dessa que o Senhor me pergunta, o Senhor está me ferindo, porque eu sei que eu te neguei lá na terceira vez, o assunto ia dar aqui, João até o capítulo 50, mas não, ele olhou e falou, o Senhor sabe, ele entregou, e nesta manhã, fechando essa mensagem, eu quero orar por você, e eu quero que você entregue, nas mãos do Senhor, o meu desejo é que você entregue essas emoções, que você entregue a sua alma, que você entregue o seu espírito, que você entregue o seu corpo a Deus e fale, Senhor, eu sou teu e faça de mim o melhor vaso que o Senhor quiser fazer no ano de 2018. Aquele, porém, em quem não há estas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firmes a vossa vocação e eleição, pois fazendo isso, nunca jamais tropeçareis, e vos será amplamente concedida a entrada do céu, do reino eterno, do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero fazer uma oração com aquele amigo que nunca fez uma oração de entrega. Você que veio aqui, você que ainda não aceitou Jesus, nunca entregou verdadeiramente. Antes de orar pelos irmãos que estão aqui se fortalecendo, que já estão nessa caminhada, eu quero orar por você, aí onde você está mesmo. Nós vamos fazer uma oração junto com toda a igreja. E se você fizer essa oração comigo,
eu tenho a plena convicção que esta porta do reino de Deus será ampliada na sua vida. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Jesus, repita comigo: Senhor Jesus, nesta manhã eu entrego a minha vida totalmente a Ti. Que o Senhor domine as minhas emoções de uma maneira que eu não venha tropeçar pelo caminho. Salva minha alma, enriqueça o meu espírito, derrama o Teu sangue sobre a minha vida, purificando, limpando, renovando, restaurando para sempre. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu te digo, você está com as portas dos céus ampliadas na sua vida. Você faz parte desta família, em nome de Jesus. Agora nós vamos orar para que Deus domine as nossas emoções, para que Deus fortaleça a nossa vida e para que nós tenhamos essa mensagem de Pedro na nossa vida real todos os dias. E não importa o que acontecer conosco, não importa a situação, o que importa é que nós vamos estar perto de Deus. E se Ele perguntar para nós se a gente ama Ele, a gente vai falar: Senhor, eu entrego a Ti o meu desejo, eu entrego a minha vida, e o Senhor sabe que eu te amo, Tu sabes. Senhor, em nome de Jesus, aqui está a Tua igreja, Senhor, prostrada, edificada, fortalecida na Tua presença. A palavra foi pregada, foi dita, Senhor, a palavra foi lançada, Senhor, nesses vários terrenos, ó Pai, e que o Teu nome seja, Senhor, glorificado na vida de cada irmão que esteja aqui nessa manhã, e que se nós, se porventura, em algum momento erramos, tropeçamos, cheios de defeitos, cheios de erros que somos como seres humanos, nós te pedimos, Senhor, venha com a Tua graça, com o Teu favor imerecido, venha com a Tua forte mão, visita os nossos corações, visita a nossa vida, visita por completo, tirando toda angústia, todo mal, tira, Senhor, do nosso coração as dores desta vida, tira as dúvidas, ó Pai, em nome de Jesus, e fortaleça o nosso coração, fortaleça a nossa alma, fortaleça o nosso espírito, e que possamos amanhã, numa segunda-feira, levantarmos com os olhos para os céus e dizer: Senhor, a minha vida está diante das Tuas mãos, que nenhum mal venha sobre mim, mas que se o mal aparecer na minha frente, o Teu escudo, Senhor, estará me livrando da dor da alma. Em o nome de Jesus, eu glorifico, eu te agradeço, desde agora e para sempre. Amém, amém, e amém, e amém, e amém.